estamos de volta hoje debatendo os 50 anos do golpe militar. Para isso, nós trouxemos a professora da PUC e também cientista política, a Maria Celina de Araújo, o historiador e também professor da UF, o Daniel Arão Reis, e o jornalista Roberto Sander. Você que está em casa pode continuar participando desse debate, tá? Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e tem o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. É a nossa página, então é facebook.com/Canal Futura Oficial. Professora, acabei o primeiro bloco com duas perguntas e vou passá-las para você. O Renan Prado, ele disse o seguinte: a Argentina revogou as leis que anistiavam os militares que atuaram na ditadura de lá. É razoável o Brasil seguir o mesmo caminho? Vou começar com essa, depois eu falo a dos Estados Unidos. Bom, a Argentina teve uma história muito tumultuada em relação às leis de anistia. Foram pelo menos 3 momentos em que a lei foi feita, a lei caiu, a lei foi refeita, a lei caiu, a lei, enfim. Até chegar ao governo Kirchner, que realmente colocou as coisas num patamar mais, digamos, mais condizente com uma posição em relação à memória, à verdade. De toda forma, a Argentina, mesmo com lei de anistia, a Argentina sempre conseguiu, digamos, arrumar maneiras alternativas no campo jurídico para processar pessoas. O que a gente aqui nunca conseguiu. A gente não conseguiu transformar crimes políticos em crimes contra os direitos humanos. Foi isso que o Uruguai fez, o Chile. O Chile tem uma lei da anistia e Pinochet foi para a cadeia. O Uruguai continua tendo uma lei da anistia que foi aprovada em 2 plebiscitos. E as pessoas estão na cadeia, inclusive um ex-presidente. Por quê? Porque há uma interpretação jurídica de que crimes de estupro, eu não estou falando só de pensamento, não, a gente está falando de coisas muito graves, né? de abusos em relação à integridade física das pessoas, que esses crimes não são políticos, isso é coisa selvageria, são coisas feitas por psicopatas, isso não é político. Entendeu? E isso tem que ser tratado no campo do direito como um crime contra a pessoa humana. E dessa maneira, esses países estão levando os agentes, as pessoas que fizeram isso para a cadeia. A gente aqui no Brasil não consegue. Chega no STF, o STF diz, não, isso está protegido pela lei da anistia, está protegido pela lei da anistia. Enfim, as nossas instituições, elas são muito protetoras do crime político. E o paradoxal é que o Brasil tem um tratado internacional assinado pelo Brasil que proíbe anistia a torturadores. Pois é crime inafiançável. Porque é um crime considerado contra a humanidade, imprescritível e inafiançável. Então é uma esquizofrenia, porque o Brasil assina um tratado internacional que ele não cumpre. E olha, a Folha de São Paulo, Datafolha, fez uma pesquisa sobre anistia, né? A maior parte da população quer anular a lei da anistia. Vou mostrar alguns números aqui. Olha, você é a favor, a pergunta foi essa, você é a favor ou contra a anulação da lei da anistia? 46% se pôs a favor, 37% contra e 17% não sabe. Que reflexo é esse, Sander? Eu acho que é a população majoritariamente tomando consciência das barbaridades que aconteceram durante o regime militar. O que a professora falou, eram sádicos, né? Na verdade, a ditadura que ela fez, ela abriu os porões para que a pior espécie de gente passasse a atuar como agente do Estado. Eu acho que tem um episódio clássico, né, que vai de encontro a essa ideia do Vila, por exemplo, que logo depois do golpe de 64, o jornalista Carlos Heitor Coni, que escrevia no Correio da Manhã, e com uma postura contrária ao governo, de oposição, recebeu uma visita, entre aspas, de agentes do Estado, da Marinha, se não me engano, e que ameaçou a filha dele, de 13 anos, o Coni falou agora, né, no mesmo programa que o Vila participou, que eu participei, só que foram gravações separadas, que esse agente do Estado ameaçou a filha dele de estupro. Ele usou até um termo muito mais forte. Diz que esse agente do Estado falou para a filha dele que tiraria o cabaço dela se o Coni... Isso foram palavras do Coni, por isso que eu estou repetindo aqui, que foi ao ar na Globo News, no Globo News Literatura do último
da última sexta-feira. E que, a partir disso, a menina teve até problemas psicológicos sérios. Quer dizer, um governo que assume o poder, né, com a ideia de restaurar a democracia, que foi esse o discurso, né, do golpe civil-militar, né, e os seus agentes têm esse tipo de comportamento, a gente já vê o caráter desse governo, o que viria pela frente. Né? Então, acho que isso é muito importante para as novas gerações, porque tem muita gente ainda achando, querendo que volte os militares, numa ilusão de que foi bom para o Brasil. Não foi bom nada. O modelo econômico que se estabeleceu era antipopular, era antinacionalista. Né? Esse milagre econômico desagou numa dívida de 100 bilhões de reais. O Brasil depois foi pedir esmola ao FMI, completamente endividado. Quer dizer, que modelo econômico? Em nenhum aspecto, a realidade é essa, em nenhum aspecto a ditadura militar, esses 20 anos, ou de regime militar, ou de ditadura militar, seja lá qual for a nomenclatura que for usada, trouxe qualquer tipo de benefício para o país. Em nenhum aspecto, só foi atraso. Você sabe que o seu Arivaldo... Só um minutinho, porque a gente recebeu uma ligação, antes do programa entrar no ar, do Arivaldo Cerqueira, de Teresópolis. Ele é ex-comandante da VASP e da Varig. Por que eu quero colocar o seu Arivaldo, o comentário dele, para dentro desse programa? Porque passa muito pelo que você falou. Ele diz o seguinte, ele é ex-comandante da VASP e da Varig. Ele diz o seguinte, o governo pós-64 foi uma indignação. Ele trouxe péssimas consequências para o país, Daniel, tais como inflação de 200% ao ano, fim das ferrovias e da navegação costeira, aumento da dívida externa, desemprego, falência da obra transamazônica e ausência de investigação das torturas e da corrupção política. Por isso, gostaria de dizer para as gerações atuais que apesar do atual governo não ser satisfatório, a ditadura não é a solução. O que eu estava querendo dizer que é grave, todos esses aspectos mais gerais do modelo econômico que o Sanders levantou continuam vigentes. Né? A grande mídia altamente monopolizada, num grau de monopolização que não existe nem nos Estados Unidos, ela continua firme. Foi uma obra da ditadura e continua firme. O agronegócio, que veio como resposta da ditadura à reforma agrária que se queria, né? A grande propriedade, a monocultura de exportação, depredadora de terras e de pessoas, ela está aí, vigente. O agronegócio é aliado do governo atual. Né? Quer dizer, então você tem os grandes monopólios produtores de automóveis, as grandes empreiteiras da construção civil. O modelo não mudou. Todas são heranças da ditadura que continuam agora, firmes e fortes. Tem uma particularidade, eu contabilizei, não sei se vocês têm algum número oficial, acredito que não, 362 desaparecidos. E o Jornal Futura de ontem fez uma edição especial sobre o golpe. Assistindo, eu fiquei muito interessado em mostrar para você a história de uma mulher que teve o filho desaparecido na ditadura e que ficou esperando a volta dele. Veja um trechinho. Dona Maria de Campos Batista esperou por mais de 30 anos o dia em que saberia o paradeiro do filho, Marcos Antônio Dias, que sumiu sem deixar notícias no início dos anos 70, quando tinha apenas 15 anos de idade. A espera foi em vão, já que ela faleceu em 2006, sem conseguir notícias oficiais sobre o que ocorreu com o filho. De 1970 a 1980, ela percorreu presídios em Goiás e em outros estados, tentando encontrá-lo. Como não conseguiu localizá-lo, deixou a porta da nossa casa, uma casa humilde, aberta durante 10 anos, à esperança do seu retorno. Com a lei da anistia de agosto de 1979, de setembro a dezembro de 1979, início de 1980, ela tentou encontrar informações recepcionando os exilados que chegavam a Goiás, como Tarzan de Castro, Atos Magno Costa e Silva, Juarez Ferraz da Maia, mas não obteve nenhuma informação. O desaparecimento de Marcos Antônio marcou a vida de toda a família. Renato, que era ainda um bebê quando o irmão saiu de casa, dedicou toda a carreira a estudar o período. Já a mãe, Dona Maria, resolveu fazer faculdade para entender o que queria o filho militante. Ela criou coragem para concluir o supletivo, prestar vestibular e ingressar na universidade para tentar entender o que queria o filho, Marcos Antônio Dias Batista, de apenas 15 anos de idade, que sonhava com um tal socialismo.
ela ingressou no curso de serviço social, que era um curso de abordagem crítica, e se formou nos anos 80 para entender qual que era o projeto utópico do filho. E depois disso, ela buscou informações nos órgãos de repressão, lutou pela abertura dos arquivos da repressão política, como o do DOPS de São Paulo e o do DOPS de Goiás, cujo acervo hoje encontra-se na Universidade Federal de Goiás, mas a vida toda da família girava em torno do desaparecimento do filho e do irmão. A família reivindica até hoje que os responsáveis pelo desaparecimento e possível morte do militante informem onde estão os restos mortais dele. 15 anos. 15 anos. O caso desse menino, do Marcos Antônio, está sendo acompanhado pela Comissão da Verdade de Goiânia, que só foi criada, a Comissão da Verdade de Goiânia só foi criada em janeiro de 2014. Eu vejo a Comissão da Verdade e acompanho com muito, não só entusiasmo, como com muita atenção, mas vejo que a mídia e todos acompanham muito mais os casos VIPs. A Comissão da Verdade está dando atenção, Daniel, para os casos menos conhecidos, como, por exemplo, do Marco Antônio? Eu acho que as comissões da verdade e também a Comissão Nacional da Anistia têm tido um papel relevante na sociedade brasileira. Eu atribuo, inclusive, em certa medida, esses resultados da pesquisa que você citou aos trabalhos dessas comissões, porque elas têm se multiplicado muito. Nacional, várias estaduais, tem várias instituições que já montaram comissões da verdade. Eu acho que essas comissões têm tido um papel relevante, construtivo e positivo. Agora, elas têm limitações, porque enquanto as Forças Armadas continuarem se negando terminantemente a colaborar, elas que foram as grandes perpetradoras da tortura e das prisões, enquanto elas continuarem se recusando a colaborar, as comissões estão limitadas nos seus resultados. Também vejo a Comissão Nacional da Verdade muito dependente do governo. Porém, apesar dessas limitações, eu creio que elas estão fazendo um trabalho meritório, um trabalho importante e tem suscitado a indignação pública, a maior informação da sociedade sobre a ditadura. Então, penso que elas devem ser fortalecidas. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas participações via internet. Gostaria de agradecer aos nossos internautas, sempre participando no @canalfutura, é o nosso Twitter, e também tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/canalfuturaoficial. Sandra, você quer dar um complemento? Porque tem perguntas tanto para você como para a professora aqui. Um detalhe rápido a respeito dessa história desse rapaz, né, porque muito se fala hoje em dia, para quem contesta, né, o lado iníquo, né, da ditadura militar, falando não que eles lutaram contra o terrorismo, e na verdade todo esse pessoal que lutou contra a ditadura, a gente tem que ter em mente assim, que o Brasil naquele momento, a vida universitária estava muito efervescente, então normalmente quem tinha essa coragem, né, os jovens que tiveram essa coragem de lutar contra a ditadura, eram rapazes idealistas, pessoas que realmente queriam um Brasil melhor. Então essa história de que eram terroristas, sim, chegou um momento que a coisa radicalizou a partir de 67, 68, até porque o governo não fez nada do que se propôs a fazer quando deu o golpe, que era fazer as eleições em 65, não fez. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente assim que seria muito triste para a memória do Brasil saber que houve um assalto ao Estado brasileiro sem que houvesse nenhuma resistência. E essa resistência veio de rapazes como esse aí que está desaparecido até hoje. Idealistas na maioria das vezes. Emerson Magno, obrigado pela sua participação, Emerson. Qual a importância, professora, dessa data para a reflexão dos nossos valores atuais? Até que ponto a nossa democracia está ameaçada? Se está. Bom, são duas perguntas. Eu acho, vou começar pela última. A nossa democracia não está ameaçada. Eu acho que democracia é processo, a gente tem, às vezes, retrocessos, mas eu creio que como se diz na ciência política, é o único jogo da cidade, né? É a única regra legítima hoje para se governar uma democracia representativa, que tem uma série de problemas, mas não acho que exista um projeto alternativo, né? Qual a importância
do golpe, da ditadura para a sociedade brasileira, eu acho que é assim da maior importância. Eu, particularmente, muito feliz por ver como esses 50 anos repercutiram tanto, feliz por ver como tem tanta gente jovem estudando isso. Quando eu fui estudar militares, há muitos anos, há 20 anos, e eu comecei a pesquisar militares, eu era muito criticada. Como que você conversa com militares? Você tem que conversar com essa gente. Então, acho que hoje mudou, quer dizer, mudou e a gente, porque a gente tem mais vontade de aprender, porque a gente sabe que a gente precisa dessas informações. Acho que a ditadura não inovou em nada, acho que ela não criou um modelo econômico, ela repercutiu um modelo econômico que a gente já tinha, que era concentrador de renda, que era oligárquico, enfim, que se tentava sim mudar. Então foi um retrocesso, foi insistir num modelo econômico concentrador de renda, industrializante, isso a gente já vinha fazendo desde os anos 30, e foi um retrocesso democrático. Isso é muito grave, eu acho que a permissividade com que a gente lida com a violência no país, isso foi muito... isso tem muito a ver com a ditadura. Lembra-se que foi na ditadura que surgiram os esquadrões da morte. Os mãos brancas, as milícias... E que participaram estão aí. E que acabaram. Então, sabe... Deixa eu fazer uma coisa, vou indicar alguns livros para os nossos telespectadores de pessoas que participaram aqui do nosso Sala Debate de hoje. Os Anos de Chumbo, a Repressão, que é uma introdução e organização da professora, também do Glaucio, do Celso Castro, está aqui na minha mão. Esse é o primeiro livro, que você tem toda a história, enfim. Uma parte aqui reservada, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Tem Daniel Arão também, com Ditadura e Democracia no Brasil, tá? Acabou, tá fresquinho, né? Saiu pela editora Zahar, tá aqui. Muito bom. E também tem o Roberto Sander, com 1964, Verão do Golpe, prefácio do Geneton Moraes Neto. Também tem o livro do Marco Antônio Villa, Ditadura a Brasileira. Essas são as dicas do programa de hoje, tá? Tem muita gente comentando aqui, eu vou passar a bola para vocês logo, mas quero antes trazer o Ferreira Goulart. Nós batemos um papo com o Ferreira Goulart, ele falou sobre o ataque à UNE e falou também sobre a criação do grupo Opinião. Vamos ver. Na noite em que o golpe foi deflagrado, de tarde, à noite daquele dia, nós nos reunimos na UNE e a UNE foi atacada com tiros, com um grupo de lacerdistas dentro de uma caminhonete. Parou em frente da UNE e começou a dar tiro contra o prédio da UNE, inclusive feriu 2 companheiros nossos. Compreende? Quer dizer, então, nós representávamos uma parte dos inimigos contra os quais o golpe foi dado. Quer dizer, era a esquerda brasileira, era a luta pela reforma agrária, a luta contra o imperialismo, então, era o que nós representávamos, tá entendendo? E então, naturalmente, o golpe nos ameaçava diretamente, quer dizer, e tanto que a UNE foi incendiada no dia seguinte. Nós criamos um grupo teatral chamado Opinião, que era o CPC com outro nome, e com uma visão também, uma posição um pouco diferente, porque o CPC era muito radical, dava prevalência à coisa política mais do que à coisa teatral e à coisa estética, e nós aprendemos essa lição e o Opinião não tinha esse mesmo espírito. Tinha o conteúdo político, se opunha ao regime, mas fazia com humor e com qualidade artística, procurando fazer um espetáculo que agradasse as pessoas, que tivesse qualidade, não fosse simplesmente uma pregação política. Mesmo porque naquela altura não dava para falar explicitamente as coisas que nós costumávamos falar. Olha, a entrevista completa vai ao ar no Jornal Futura, ainda sem data definida. Quem fez essa entrevista foi o repórter Márcio Rezende. Por isso, fica atento, hein? Fique atenta no Jornal Futura, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui, claro, no canal Futura. Professora Daniel Sander, Goulart falou sobre o imperialismo. E acabei o primeiro bloco, tem muita gente me cobrando isso, que eu esqueci dos Estados Unidos. Não é maldade não, vou colocar os Estados Unidos agora. Teve um apoio diplomático
ou teve um apoio além do diplomático ou não teve apoio nenhum? Quer responder, Sandra? Não, porque no meu livro eu comento muito sobre isso. Eu reproduzo, inclusive, vários documentos de correspondência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, que foi enviado ao Brasil justamente para fazer esse trabalho de desestabilizar o governo João Goulart. Ele fez esse trabalho com muita eficiência, inclusive. Enfim, em vários documentos que eu reproduzo no livro, isso fica muito claro, diálogos, inclusive, do presidente Lyndon Johnson com o Lincoln Gordon, falando sobre esse processo de deposição. Tem um momento em que fica muito claro que o próprio presidente Lyndon Johnson afirma que chegou ao limite, né, depois do comício de 13 de março, né, o comício da Central do Brasil, em que o Jango resolve radicalizar, que ele esgota todas as possibilidades de negociação, né, de uma mudança no país através do diálogo, do entendimento político. E ali o presidente dos Estados Unidos, esse diálogo está reproduzido no livro, ele está na hora de depor o presidente João Goulart, e com a concordância, obviamente, do Lincoln Gordon, e esse processo é levado adiante, tem a Operação Brother Sun, enfim. Isso foi muito claro, né? O envolvimento dos Estados Unidos, os interesses todos dos Estados Unidos que envolviam naquele momento, e a questão econômica, né? de o governo João Goulart ser um governo nacionalista que ia de encontro aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Professora, quer complementar? Quero sim. Quer dizer, a gente fala com toda a razão da influência dos Estados Unidos, mas vamos também ampliar um pouco o mundo ocidental. Havia uma preocupação da Europa, dos países da Europa também, em relação ao que pudesse acontecer com a América Latina, especialmente o Brasil, depois de Cuba. Cuba tinha acontecido. Uhum. E a influência americana, como a gente nomeia, houve realmente dinheiro para a campanha do IBAD, para o IPES. Os governos faziam oposição, João Goulart. Sim, isso os governos fazem até hoje. O Brasil apoia Chaves, apoia, né, os países, os presidentes dos países, sempre de uns países acabam intervindo na política dos outros. Isso necessariamente enfim, não vamos entrar, mas isso acontece até hoje. Quer dizer, a Operação Brother Sun foi solicitada pelos militares. Olha, se a gente precisar de equipamento de armamento, a gente quer que o Brasil, que os Estados Unidos forneçam. Ou seja, eu entendo perfeitamente, e está mais do que provado, que os Estados Unidos tinham interesse em que aqui não houvesse um governo de esquerda, não tenho a menor dúvida, mas eu também tenho muita certeza de que o golpe foi um golpe dado no Brasil que não precisou de influência. Que havia dinheiro antes para as campanhas, havia aqui, havia no... Enfim... Hoje, se a gente olhar hoje o Brasil no contexto da América do Sul, você pode dizer que o Brasil é um país imperialista, certo? Ele tem interesse na política de certos países. Então, ali realmente era um momento mais radical, de Guerra Fria, de polarização e tal, né? Agora, não vem, sabe, que o golpe aconteceu porque os Estados Unidos queriam, não. O golpe aconteceu porque o Brasil... Gente, deixa eu só falar uma coisinha. O programa está chegando ao final. Eu sei que o papo está ótimo, 1 hora passou voando. Tem uma última pergunta aqui, que já está muitas pessoas. Nós começamos falando do Jango e as pessoas querem que a gente termine falando do Jango. Então tem uma pergunta para o professor Daniel. A gente acho que já ficou bastante clara a questão dos Estados Unidos, a participação. Diz o Saulo Machado. Saulo, obrigado pela sua participação, tá? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Saulo pergunta o seguinte. Cadê que eu perdi a pergunta do Saulo? Professor Daniel, afinal... Foi Jango que não ofereceu resistência por opção pessoal ou o governo janguista já estava liquidado? Olha, eu sempre tenho discutido esse assunto nos vários debates sobre o golpe. Eu acho que o Jango tem uma responsabilidade. Ele era o presidente da República, o chefe de Estado. Na tradição, na cultura política nacional estatista brasileira, é muito forte a presença do Estado, do presidente da República, então é inegável que ele teve uma responsabilidade. Ao não dar ordens de resistência,
contribuiu, digamos assim, para o desmoronamento da resistência. Porém, acho que não é razoável fazer do Jango um bode expiatório, não é? Como se ele fosse o responsável único pela não resistência. Como eu disse aqui no início do programa, eu penso que ainda é uma questão em aberto, pelo menos para mim, né, esse desmoronamento das forças reformistas. Elas tinham condições de resistir, em tese, tinham reservas apreciáveis nos movimentos sociais, nas forças armadas. Não podemos dizer que não houve resistência porque o Jango não deu ordens. Ninguém deu ordem para o Olímpio Mourão Filho dar o golpe. Ele deu. Né? Outros chefes militares tiveram ordens. Por que os líderes sindicais, políticos e militares nacionalistas não, em defesa da Constituição, não resistiram? Eles podiam até perder, né? Mas o fato de eles não terem resistido é uma interrogação que merece ser melhor pensada e discutida nesse cinquentenário do golpe. Não façamos do Jango um bode expiatório. Sander, só para terminar, temos milhões de comentários aqui, parabenizando a participação de vocês. Tem Twitter também, o Bruno Sauro diz: por que não falam dos crimes da guerrilheira Dilma, mídia esquerdista? Aqui você tem chance de falar, tá, Bruno? Obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. E para terminar, uma perguntinha do Adilson Wallace Freitas para você. O Lula e a Dilma fizeram parte da história do golpe de 1964. O que você viu de renovador nesses 50 anos? Lula e o Dilma não fizeram parte do... Muito rápido, tá? Tá, vou resumir. A Dilma, em 1964, era uma menina de 15, 16 anos. Ela foi se tornar uma guerrilheira depois, em 67, 68, quando o governo, repito, militar, que se propôs a fazer as eleições em 65, voltou atrás e não fez essas eleições, e a partir disso houve uma resistência, a partir disso ficou claro o assalto ao poder e surgiram focos guerrilheiros. Ainda bem que surgiram, porque, repito, seria muito triste para a nossa história um assalto ao Estado brasileiro acontecer sem nenhuma resistência. Essa tradição de brasileiro bonzinho ficaria mais arraigada ainda. Então, parabéns a Dilma por ter tido coragem, naquele momento, de enfrentar um Estado militarizado e altamente agressivo, enfim. Eu sei que esse assunto coçou a garganta de vocês dois, mas realmente chegamos ao final. Zé Brito, editor, Big Boss, que está berrando no meu ouvido para terminar esse programa, senão serei demitido. Muito obrigado pela participação de vocês três. Como eu sempre digo, se sintam sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Gostaria de mandar um beijo especial para o João Paulo Ferreira, para a Lívia Brasil, Thaís Lopes, temos Joel Alves, Anastácio Quap, Vinícius Feitosa, José Jari Mateia, Adilson Wallace, Hugo. Nossa, tem tanta participação, que bacana. Se sintam muito à vontade de participar do Sala Debate. A gente faz esse programa para vocês, tá? Fernanda Farias, Saulo Machado, Carlos Ferreira, Aparecido, todo mundo que participou no Facebook e também no Twitter. Terça-feira que vem a gente fala de energia, hein? Se não tiver problema com a luz. Tchau, tchau.